Leute, wie geht's? Alles gut? Obrigada aos novos inscritos, estamos aqui de volta depois de um tempinho aí que fiquei sem gravar. Aber ich habe euch vermisst, eu senti falta de vocês. E hoje nós temos um novo assunto, o tecamolo, que é bem procurado pelos alunos. Quando aparecem nas matérias aí, eles não entendem direito para que serve. O tecamolo é uma formulazinha que a gramática alemã fez para você saber a posição do que você tem para formar uma frase, né? Para você saber em que lugar você coloca o quê. Como no português a gente tem uma liberdade, assim, se você trocar, a pessoa entende do mesmo jeito, mas a língua da alemã é muito estruturada, então ela tem as posições certas ali para você colocar. Então nós vamos entrar nesse assunto hoje, tá, pessoal? A gente vai dar uma passada rapidinha, porque também não posso gastar muito a internet, né? Ninguém tá podendo no momento, com essa crise que tá acontecendo mundial aí, então vamos tentar dar uma enxugadinha, mas eu volto nesse assunto uma outra hora, a gente treina mais, ok, pessoal? Vamos lá? Satzstrukturen, estruturas de frases. Satzstellung mit Objekten und adverbialen Angaben. Tecamolo. Então aqui a gente vai ver a estrutura da oração com objetos direto, indireto e os dados que vamos ter, né? Às vezes a gente tem mais dados para pôr numa frase, às vezes tem menos, nem sempre você vai usar todos esses aqui, às vezes sim, às vezes não. Então, o que significa o tecamolo? O T, temporal, que responde a pergunta wann, quando. O K, causal, que vai responder a pergunta warum, por quê. Modal, respondendo a pergunta wie, como. Local, respondendo a pergunta wo, wohin, onde, para onde. E no meio desse tecamolo, você vai incluindo o teu dative. Aqui pra frente vai vir o sujeito, o verbo, aí você vai pôr o dative, se você tiver, vai pôr o acusativo, se você tiver, que é objeto direto, objeto indireto. Então, eu fiz essa tabelinha aqui pra gente ter mais ou menos uma noção de como fica na frase. Então, nós vamos ter o nominativo, que é o nosso sujeito. O sujeito eu vou usar o ver ou was, né? Quem ou o que, ou pessoa ou coisa. Aí, na segunda posição, sempre eu vou ter o verbo. Toda vida, a segunda posição pertence ao verbo. Ou um verbo normal, sozinho, ou um verbo modal, modal verbo. Que a gente já viu os modais, né? Que o modal, ele vai pedir um infinitivo aqui no final. Então, aqui no final, eu vou ter uma segunda posição pro verbo. Ou um verbo que você vai usar mais um verbo na tua frase, vai vir aqui. Ou se for referente ao verbo modal, vai ser um verbo no infinitivo no final. Então, eu vou ter o sujeito, o verbo, aí entra o temporal, tempo, wann, que vai responder a pergunta quando. Aí, se eu tiver um objeto indireto, eu vou responder a pergunta wem, a quem. Se for causal, eu vou responder a causa, warum, por quê. Se eu tiver um modal, um modo, wie, como. Posso ter um objeto direto que vai responder a pergunta was, wenn, o que, quem. Local, que é o lugar, wo, wohin, onde, para onde. E aqui o segundo verbo, que pode ser um verbo sozinho, um verbo, que aqui eu vou ter um verbo, aqui eu vou ter outro verbo sem ser o modal, ou o infinitivo, que se refere ao modal que veio lá na segunda posição. Aí nós temos alguns exemplos, então, para ficar mais claro. Beispiele. A primeira aqui numa 1, sie hilft morgens ihrer Mutter mit Freude im Haus. Ela ajuda de manhã, ela, né, o sujeito ajuda, verbo helfen, na segunda posição, o verbo helfen é um verbo forte, então a terceira pessoa hilft, morgens, de manhã, a sua mãe. Então, aqui nós temos um possessivo, que é a dative, a quem que ela ajuda? A sua mãe. Quem ajuda alguém a fazer alguma coisa. Então, ela ajuda a sua mãe. Ihre Mutter,
mit Freude im Haus. Então aqui nós temos o temporal. Quando que ela ajuda a mãe dela? De manhã. De que modo? Wie, mit Freude, com alegria. Local, onde que ela ajuda a mãe dela? Na casa, em casa, im Haus. Ok? Então, ela ajuda de manhã sua mãe com alegria na casa. Ok, pessoal? Número 2. Will am Samstag mit seinen Freunden ein Bier trinken. Sujeito, de novo, na primeira posição, o verbo modal, na terceira posição, presente, will, né? Will. Temporal entrou aqui, temporal wann, am Samstag. Eu tenho um dative, porque a preposição mit me pede um dative. Mit seinen Freunden vai ganhar um N, porque é dative. A gente já viu umas aulas anteriores. Accusative, objeto direto, o que eles vão? O que eles vão no sábado? O que ele quer? Uma cerveja. Ein Bier. Segundo verbo no infinitivo, trinken, porque eu tenho modal aqui e o verbo modal sempre me pede o infinitivo no final, tá? Se eu quiser mudar o temporal, passar o temporal aqui para frente, eu posso dizer am Samstag, só que na segunda posição tem que vir o verbo. Então, am Samstag will mit seinen Freunden ein Bier trinken, tá? Eu posso passar isso aqui para cá, só que eu tenho que inverter aqui. Tá? Mesma coisa aqui, eu posso passar isso aqui para a primeira posição, só que eu tenho que inverter aqui. O verbo vem sempre para frente. Segunda posição é sempre do verbo. Número 3. Schreibt heute seinen Eltern wegen des Geldes ein E-Mail nach Paris. Essa aqui já pegou o causal que a gente não tinha visto até agora, né? Então, vocês observem que nem sempre eu vou usar o tecamolo todo, eu vou usar o que eu precisar. É só para eu saber onde eu vou pôr. Então, por isso que ele tecamolo, ele tem uma sequência e você vai procurar onde encaixar. Então, aqui eu tenho de novo o sujeito, verbo segunda posição, schreibt, terceira pessoa do verbo schreiben. Wann, temporal, hoje, heute. Dativ, seinen Eltern. Causal, por quê? Por que ele está escrevendo um e-mail para os pais? Wegen des Geldes, por causa do dinheiro. Objeto direto, o que ele escreve? Um e-mail, e-mail, local, wohin, para onde? Nach Paris, tá? Ok? Então, aqui eu tive temporal, causal, local. Número 4. Ich nahm dem Schüler voller Ärger den Stift aus der Hand, tá? Então, a professora, por acaso, estava irritada, então eu peguei do aluno irritada a caneta da mão. Então, aqui eu tenho modal e local. Ich, primeira posição, segunda posição do verbo nam. Esse nam é o pretérito do verbo nehmen, tá? Ele é um verbo forte. Então, a primeira pessoa e a terceira vai ser nam. Então, peguei, pegava, né? Dem Schüler, dativ, peguei de quem? Do aluno. Voller Ärger, que eu tenho modal, vi. De que forma que eu peguei a caneta? Irritada. O que eu peguei? A caneta. Den Stift, da onde? Local. Aus der Hand, da mão. Ok, pessoal? Então, aqui eu tive modal, local. Leute, caríssimos, obrigada por assistirem mais uma aulinha. Foi assim uma forma mais enxuta, curtinha, porque também a gente não pode gastar muita internet, né? Vamos aí fazer umas aulinhas mais curtinhas, para também vocês não ficarem com muita informação na cabeça, que a gente vai voltar nesse assunto. Vamos continuar exercitando o tecamolo, a gente vai entrar no aduzo, que são as conjunções que não mudam, verbo, sujeito e complemento, né?
vamos ver mais pra frente. Eu espero que vocês estejam acompanhando, estejam gostando. Agora que a gente tá tendo um tempinho aí que tá todo mundo, infelizmente, essa crise mundial aí desse vírus, né? Eu espero que passe logo, mas vamos aproveitar para estudar um pouquinho alemão e eu tenho também um tempinho para gravar para vocês, ok? Obrigada, vielen Dank und auf Wiedersehen, tschüss!